Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ambientes de transição, ou seja, que estão ali na passagem do continental para o marinho, do não marinho para o marinho. Beleza? Vamos lá para o nosso quadro. Então, pessoal, vamos lá. Ambientes sedimentares transicionais. Então, só lembrando que os ambientes sedimentares transicionais são aqueles que são localizados na transição do continente para o oceano. Então, o primeiro que a gente vai falar é um ambiente que a gente conhece bastante, que é o ambiente marinho costeiro. Então, um ambiente marinho costeiro são as praias. Então, uma característica desse ambiente, então, é o fato dele ser em função da ação das ondas, né? Do movimento de vai e vem dos sedimentos na praia. Então, as ondas, né, que avançam e retornam nesse movimento, eles selecionam o tipo de material que vai ser depositado aí. Se vai ser uma areia, mas se é mar aberto, por exemplo, né, nas praias, grande parte das praias do norte do Espírito Santo, areia grossa. Porque esse é um ambiente de mar aberto, tem muitas ondas, né, e as ondas são muito energéticas. E aí, por serem muito energéticas, elas não permitem a deposição de material mais fino. Então, você tem nesses ambientes a deposição de material mais grosseiro, que é o que pode ser, que consegue ser transportado por essas ondas. Já quando você pega praias mais isoladas, por exemplo, você tem material mais fino, por exemplo, né, que você observa, por exemplo, nas praias do sul do estado, aquelas praias mais que são isoladas, que formam baías, né? Então aí você tem o fundo até lamoso, tem uma certa presença de material argiloso no fundo. Isso porque, como não tem onda, o material que está presente na água ele acaba se depositando com mais facilidade. Uma característica desses ambientes é a presença de rochas, se caracteriza pela rocha como os conglomerados, como os arenitos de diversas granometrias, né, areia, e as coquinas, né, que são rochas formadas pela acumulação de fragmentos de conchas, né, de material de seres marinhos. Então, quando você tem essa mistura de areia com conchas, é uma rocha chamada coquina. Um outro ambiente típico de ambientes sedimentares transicionais são os ambientes de planície de maré, né? As planícies de maré elas estão associadas a áreas que são inundadas, né? Elas são inundadas próximos ao litoral. Então você tem, né, a formação de planícies de maré, que são as áreas que vão ficar inundadas, né, próximo ao litoral. Então são áreas que são invadidas, né, pela água do mar e aí formam essas áreas que vão ficar inundadas. Então essas áreas você tem como depósitos, por exemplo, de arenitos finos, como ela não serve, não sofre ação, né, ação de ondas, ela vai dar para você consegue depositar material mais fino, né? Os lamitos, ou seja, os argilitos e os siltitos, né? Os calcários, que vão a sua característica vai permitir a deposição, os evaporitos. Então, essas áreas elas ficam isoladas, elas são invadidas pelo mar, mas ficam isoladas, o que permite a deposição de material mais fino e as condições para
para deposição de outros materiais, né, por fatores químicos, por exemplo, precipitação química, por exemplo. Outro ambiente também são as lagunas, né? A diferença básica das lagunas para as planícies de maré é que geralmente as lagunas elas têm uma passagem, né, com o mar. Então essa permite essa troca de água entre nessa laguna, né, que se formou nessa área e o oceano. Então essa área, né, vai permitir, por exemplo, a deposição de lamitos verdes, né? É uma característica desses ambientes porque ele tem baixa oxigenação, então vai depositar material mais fino. Então as lagunas são ambientes típicos. Né? Outro ambiente típico também são os deltas marinhos. Nesse caso aqui você tem os deltas, então você tem os rios que vêm das áreas continentais e quando chega próximo aos oceanos, eles vão formando ilhas, né? Vão formando vários caminhos aqui e formando essas ilhas que a gente denomina essas ilhas de deltas. Então, os deltas se formam nessas áreas pela formação de diversos canais, né? Ao contrário do estuário, que é um único, que se caracteriza por um único canal. Então, aqui você tem os chamados deltas marinhos. Tá? Então, esses são os principais ambientes sedimentares de transição, ou seja, ambientes que estão na transição entre o continente e entre o ambiente marinho. Esses ambientes transicionais, uma característica dele é esse processo de interferência, né? Meio subaéreo, meio subaquoso. Então, isso aí vão apresentar características, por exemplo, que vão permitir definir se esses materiais são diferentes, são iguais ou diferentes dos materiais continentais ou dos materiais marinhos. Beleza? Então, até a próxima aula.